Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero também agradecer a Deus pelo privilégio, por esta oportunidade que nós temos de meditar mais um pouquinho na sua palavra e agradecer a você que está aí aguardando essa live, essa transmissão, demonstrando o teu interesse pela palavra do Senhor. Então, hoje a nossa aula será o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Eu quero convidar você para uma leitura na primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, o verso 3 ao 6, e também o verso número 11, e também 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17. Na realidade, é a leitura da revista. Então, eu quero que você acompanhe a leitura. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meu amado, um minutinho só, que eu vou fazer aqui uma troca de óculos, aí eu fico melhor, para mim é melhor. Meus amados, a aula de hoje é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Nós vamos ver nesta noite que um dos cuidados do apóstolo Paulo era com a sã doutrina. Paulo, ele se preocupava para que a sã doutrina, aquilo que ele havia recebido do Senhor Jesus, ela não fosse, de alguma forma, afrontada, ferida ou dissolvida por ensinamentos falsos, ou, como ele mesmo citou, por doutrinas de demônios. Então, nós vamos ver aqui que o primeiro ponto da nossa aula é ortodoxia
versus heterodoxia. Ortodoxia. Ortodoxia é um termo técnico cujo significado é o que é direito, reto, certo. Ouça, a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Logo, a doutrina cristã ela é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente quando se trata de defesa da sã doutrina é que a nossa doutrina ela deve ser uma doutrina ortodoxa, ou seja, uma doutrina que é conforme as Escrituras. Uma doutrina que zela pela conformidade com as Escrituras. Uma doutrina que zela pela verdade bíblica, por aquilo que é correto, por aquilo que tem consonância com as Escrituras, não é? Então, tudo aquilo que for reto, que for de acordo com as Escrituras, é o que nós chamamos de ortodoxo. É a nossa ortodoxia. Então, ortodoxia significa absoluta conformidade com o princípio ou doutrina bíblica. É o que nós chamamos de sãs palavras. Entendeu? A segunda palavra técnica, né, é a palavra heterodoxia. Qual é o significado de heterodoxia? Hétero significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Ouça, para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Você entendeu? Então, Paulo, ele tinha zelo pela doutrina que era de acordo com as Escrituras. Então, a doutrina de Paulo, em relação à doutrina, Paulo era ortodoxo, porque ortodoxia tem a ver com a conformidade com aquilo que é correto, com aquilo que é bíblico, com aquilo que é verdadeiro. Em contrapartida, a heterodoxia tem sentido de diversos, não é? Normas ou pensamentos diversos, contrários à sã doutrina. Então, nós aprendemos nesse primeiro ponto que a igreja de hoje, ela precisa ser ortodoxa. Nós temos que estar de acordo com as Escrituras. A heterodoxia não pode ser o lema da igreja de Jesus desses últimos dias. Por quê? Porque heterodoxia fala de diversidade,
fala de pensamentos contrários. E aplicado à Bíblia, fala do quê? Fala de doutrinas, pensamentos que não condiz com aquilo que a Bíblia diz. Então, por exemplo, nós temos a doutrina de Cristo, chama Cristologia. E segundo essa doutrina, que é bíblica, Jesus, ele é o Filho de Deus vivo. Ele se fez homem. A humanidade de Jesus, ela é uma realidade. Ele é 100% homem. E ele também é 100% Deus divino. Então, a doutrina da humanidade de Jesus, ela é a verdade bíblica sobre a pessoa de Jesus. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, nós somos ortodoxos desse ponto doutrinário. Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Quando surge algum pensamento, alguma doutrina, que Jesus não veio num corpo humano, que Jesus era um espírito, que Jesus era uma suposta divindade, que Jesus nunca se fez homem, aí não é uma doutrina ortodoxa. É um pensamento, é uma doutrina heterodoxa. Por quê? Porque está com pensamento diferente do que a Bíblia diz. Então, para deixar mais simples para você, assim como Paulo defendia a veracidade das Escrituras, nós também temos que defender a veracidade das Escrituras. Entendeu? Então, trata-se da ortodoxia versus a heterodoxia. E num mundo como o nosso, num meio evangélico cada vez mais misturado, com tanta gente se colocando como donos da verdade, é fundamental mantermos a ortodoxia bíblica, aceitar só aquilo que a Bíblia tem como verdade. Tá certo? Bem, vamos ao segundo ponto. A ameaça de corrupção doutrinária. Observe que o apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, o verso 29 e 30, vamos dar uma olhadinha rapidinho lá. Atos dos Apóstolos. Atos no capítulo... Vamos ver aqui. Atos do capítulo 20. Dá para a gente ler Atos capítulo 20, o verso 29 e 30. O apóstolo Paulo, ele convocou uma reunião com todos os presbíteros daqueles dias, os líderes, os governantes das igrejas. E ele mostrou a eles a sua preocupação, né, de que pessoas viriam após a sua partida trazendo doutrinas diferentes daquilo que ele, Paulo, havia ensinado. Haveria uma heterodoxia que tentaria minar a verdade bíblica. E olha como Paulo disse isto. Olha aqui, ó. Atos capítulo 20, verso 20. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Viu que coisa?
Então Paulo, ele, claro, pelo Espírito Santo, ele prevê que depois da sua partida entrariam homens. Paulo usa o termo lobos cruéis. Por quê? Porque eles entrariam com pensamentos, ensinamentos contrários à verdade de Deus, e ele diz assim, e não perdoariam o rebanho. Quer dizer, eles não perdoariam a igreja, eles entrariam com palavras mentirosas, com doutrinas mentirosas, eles negariam a fé, eles seriam verdadeiros apóstatas no meio do povo de Deus e não perdoariam o rebanho. Então, observe que Paulo, ele reúne aqueles homens e ele deixa, claramente transparecer o seu zelo, o seu amor, a sua defesa pela sã doutrina. Então, a igreja de hoje, ela precisa dar ouvido a homens que têm zelo doutrinário, a mulheres que têm zelo doutrinário, porque a doutrina bíblica ela não pode ser corrompida. Nós temos que manter a ortodoxia da palavra de Deus. Nós vivemos época que grupos contrários à sã doutrina têm invadido o arraial cristão através dos hinos. Muitos dos hinos que ouvimos hoje são totalmente heterodoxos, contrário à sã doutrina, hino misturado, hino que acaba dissolvendo a doutrina bíblica genuína. Então, em nome da música, em nome de manter a mocidade num grupo maior, em nome de manter o número de membros na igreja, muitas vezes nós nos calamos, nós ficamos neutros. A neutralidade é um dos piores pecados que podemos cometer. E não abrimos a boca. Ficamos em silêncio, assistindo tanta coisa que é dito contrário às Escrituras, Desde coisas pequenas, por exemplo, um copo com água, por exemplo, A pessoa toma um copo com água que alguém benzeu, isso está no meio evangélico. E todo mundo se cala. É vergonhoso isso, Isso é uma vergonha. Líderes se unem e ninguém reclama. Vira tudo um pacote só, uma panela só. Mas o apóstolo Paulo não era homem de uma panela só. Ele era ortodoxo. Ele encontrou com Jesus. Ele era um obreiro chamado, vocacionado, altamente capacitado por Deus, corajoso. E ele defendeu a sã doutrina. Onde estão os defensores da sã doutrina hoje? A maioria está no escritório, atrás de uma mesa, e só isso. Mas eles deveriam estar na frente de nossas igrejas, diante do povo. Porque muitas vezes o que é escrito, quando chega diante de um grupo, já chega de uma maneira dissolvida. Então, a urgência de pastores, ensinadores, professores de escola dominical, serem fiéis à ortodoxia bíblica. Está na hora de defendermos a verdade. Não vamos atacar pessoas, mas vamos defender a verdade. O medo, a conivência. Democracia
Na realidade é um regime, é uma espada de dois fios. Muita coisa é tolerado, muito acordo firmado, mas a palavra de Deus devemos manter a sua ortodoxia. Entendeu? Nos dias do apóstolo Paulo, ele enfrentou alguns problemas. Olha, as igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Entendeu? Das igrejas de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Copo com água é paganismo. Entendeu? Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliado ao gnosticismo. Que quer dizer, nos dias de Paulo, ele já enfrentou pessoas contrárias à sã doutrina. Ora, os judaizantes, legalistas, ora, aqueles outros que acreditavam em fábula judaica, coisas que fugiam completamente da verdade bíblica. Os apóstolos receberam uma verdade bíblica de Cristo. Paulo também recebeu. Paulo dizia, o que eu recebi do Senhor, isto eu também vos ensinei. Entendeu? Então Paulo ele lutou, Paulo foi zeloso pela sã doutrina. E nós precisamos também zelar pela sã doutrina. Entendeu? Nós estamos chegando na época natalina aí, e muitas igrejas vão parecer circo, né? Vão ter desde árvore de Natal e quem sabe até Papai Noel entrando dentro da igreja. E aí? Ninguém fala nada. Todo mundo se cala. Uma neutralidade sem tamanho. Como é que pode isso? Entendeu? Estamos com práticas que os apóstolos nunca pensaram, porque nunca ensinaram. Alguém diz que não, a gente tem que entender, temos a liberdade. Acontece que a Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Ou não, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo ele iria omitir, por exemplo, a data do nascimento de Jesus, se fosse tão importante a data? Claro que não omitiria. Está o relato do nascimento. Está o relato, mas não a data. Por quê? O Espírito Santo se esqueceu? Os apóstolos eram menos inteligentes do que nós? Está na hora desse grupo de teólogos modernos e, na realidade, liberais, parar um pouquinho e se curvar diante da autoridade da Bíblia. Paulo diz para não ir além do que está escrito. Então, a partir do momento que a gente estipula uma data para o nascimento de Jesus e vamos comemorar, o problema não é o nascimento dele. Ele veio ao mundo, glória a Deus por isso. Aliás, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou melhor, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Certo? Agora daí estipular uma data, fazer um comércio desse. Esses homens deviam ter temor a Deus. Isso é falta de temor a Deus. Temos que nos curvar. Isso é ortodoxia bíblica. A Bíblia não diz, então eu não faço. Eu não posso ir além do que está escrito. A menos que os apóstolos eram menos inteligentes do que nós. Pensemos assim, então. Nós somos inteligentes. Mais que os apóstolos. Eles não fizeram festa, não fizeram árvore de Natal, tal, mas nós fazemos. Somos mais inteligentes. É claro que não.
Então está na hora de homens de Deus, pelo amor de Deus, tenha coragem, seja homem de Deus. Sangue foi derramado no passado, para quê? Para a gente fazer festa hoje? Ora, tenha paciência. Ortodoxia bíblica, como diz, né? É para os fortes. Se você é fraco, então desista, vai fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Paulo enfrentou essas questões aí. Ó, no tempo de Paulo, os mestres falsos propagavam fábulas e lendas como culto aos anjos. Culto aos anjos nos dias de Paulo. Entendeu? Hoje tem até hino aí que fala, ele manda um anjo forte para te batizar com o Espírito Santo e tal. Não pode. Está na hora de... Temos que reagir. Está faltando coragem, né? Olha aqui, ó. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar a vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Tá vendo? Manter a doutrina bíblica, o alvo é exatamente esse, mantermos o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. A igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é o sustentáculo da verdade. Quando a igreja não conseguir mais suportar a verdade, deixa de ser igreja e basta ser qualquer comunidade, qualquer movimento. Que coisa impressionante, não é? Então, observe aqui a ameaça de corrupção doutrinária nos dias de Paulo, ela era tremenda. Olha a observação do comentarista. Olha aí. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para que em nome dela viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Quer dizer, nós temos que viver à luz do Evangelho nos nossos dias. Então temos que parar de coisa fantasiosa, né? Temos que parar de inventar. Temos que só ser crente. Ensinar o povo a ser crente, é só isso. Não precisa inventar mais não. Chega de invenções, né? O terceiro ponto é a igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Entendeu? Por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. A igreja, ela precisa defender a verdade. Não basta pregar a verdade. Temos que viver a verdade. E viver a verdade envolve defesa da verdade. Então nós temos que denunciar todo o abuso. O crente não foi chamado para ser supersticioso, não. Temer a Deus. E também temos que combater a licenciosidade. Falar que é crente e viver num mundão aí à vontade. Né? Quantos famosos aí que se proclamam crente? Onde é que eles estão encontrando espaço para manter a vida deles de licenciosidade e ao mesmo tempo dizer que é crente? Se a Bíblia diz assim, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então como é que eles conseguem ter a vida que têm, não é? E ainda se afirmar ser evangélico ou ser um crente? É por causa da pobreza do evangelho que vivemos hoje, que pregamos hoje.
Então ele se sente confortável. O evangelho que pregamos hoje, ele é confortável ao ouvido das pessoas. Entendeu? Esse evangelho água com açúcar aí, cadê a defesa da fé? Cadê os defensores? Cadê os pregadores que têm medo? Medo de perder elogio, medo de perder posição, medo de perder amizade. Nós temos que ter medo de desobedecer a Deus. Entendeu? Então, ser defensor da doutrina, cumprir o que a Bíblia diz, tem que ter coragem. Só credencial não vai resolver o nosso problema, não. Aliás, em alguns casos até piora. Está na hora de termos coragem, pessoal. Vamos levantar a cabeça aí e se vira. Você não é chamado ou não? Entendeu? Qual é o objetivo de ter zelo pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Não vamos lutar contra pessoas. O problema não é pessoas, é contra ideias, pensamentos. Agora, se a pessoa que está tendo a ideia, pensamento, ficar nervoso ou nervosa, isso é problema dela. A igreja tem que se posicionar do lado da verdade, parar de contemporizar, entendeu? Sair de cima do muro, se posicionar. Cuidado, hein? Cuidado. Dizem os entendidos que quando a floresta pega fogo e tem um lago, os animais correm tudo para lá. E leão fica com a zebra, né? O leopardo fica com os gnus, fica todo mundo junto. Por quê? Porque o medo do fogo os leva a ficar perto. Quando o fogo termina, cada um corra para o seu lado. A democracia, muitas vezes, ela acaba dando essas uniões aí artificiais. E muitas igrejas ficam com dificuldade para defender a sã doutrina. Temos que defender a sã doutrina. Entendeu? Observe, no amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, sem lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Entendeu? Então, quando se mantém a doutrina bíblica correta, a nossa consciência, né? O nosso coração puro, a nossa fé, a fé nossa se torna verdadeira, a consciência boa e o coração puro, quando estamos firmados na verdade. Agora, se nós entrarmos pelo campo, né, do acordo, não é, em nome de uma suposta sabedoria, sabedoria nada, isso aí chama jogo de cintura. Não vamos confundir jogo de cintura com sabedoria. Sabedoria de Deus é outra história. Jogo de cintura vem de baixo, da mente humana. A sabedoria divina, ela vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, a conclusão que nós chegamos nessa aula, e eu vou ler aqui, é essa aqui, olha. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados estudantes das Escrituras, das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor, para, em Cristo, vivermos com o coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Entendeu? Então, meu amado
A, a aula de hoje, ela está chegando, né, ao seu término, porque o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Paulo era ortodoxo. O que é ortodoxia? Ortodoxia envolve conformidade com princípio ou doutrina. Ortodoxia bíblica é o manter a veracidade bíblica. Isso é ser ortodoxo. E a heterodoxia? A heterodoxia, opinião diferente, dogmas estabelecidos, normas ou dogmas estabelecidos enfrentam a oposição da heterodoxia. Paulo, ele era ortodoxo. Ele era zeloso para que tudo fosse feito de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa, Paulo enfrentou dificuldade. Ele lutou contra os judaizantes, contra aqueles que queriam misturar o evangelho com superstições judaicas. Ele lutou. Ele foi vencedor. E a igreja, ela é guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja deve se manifestar diante da mentira. Que Deus nos ajude. A igreja não pode se calar diante da mentira. A igreja não pode ficar fazendo de conta. A igreja não pode tentar tapar o sol com a peneira. A igreja tem que se posicionar. Se Baal é Deus, disse Elias, vá atrás do Baal. Agora, se o Baal não é Deus, se Deus é Deus, então fique do lado de Deus. Mas decida-se. Então é o momento de decidirmos. A partir desse que vos fala e você que me ouve. Você que, companheiro da mesma guerra, lutemos a mesma guerra. Sejamos zelosos pela doutrina do Senhor. Amém? Meus amados, a gente já fazia um bom tempo, né, que não tínhamos live, e eu admito que a gente perde até um pouco o jeito, né? Bem, eu gostaria de pedir, eu vou pedir para a nossa irmã Rosimeire, se ela pode cantar um hino, né? E depois que ela terminar de cantar um hino, nós faremos uma oração agradecendo a Deus, tá bom? Eu vou chamá-la, eu espero que dê tudo certo agora. Você sabe, né? Já faz um bom tempo que a gente Paz do Senhor, pastor Silvio. Amém, Paz, irmã. paz do Senhor a todos os irmãos. Então, vamos louvar o Senhor com um hino bem conhecido de todos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti,
minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir? Então, a próxima aula será a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Será uma aula imperdível. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Essa aula, certamente, será no próximo domingo. Ela será presencial. Apareceu aqui para mim que é um recurso de adicionar mais 2 participantes. Eu vou adicionar, então, a irmã Rosimeire pode continuar. Eu vou adicionar a Priscila e Michele. Vamos ver se... É para um testezinho, tá? Vamos ver se a gente consegue mais uma participação aqui. Eu não consegui adicionar a Priscila e Michele, não, mas eu tentei adicionar o Fábio. Vamos ver se a gente consegue a imagem dele. Aí ele estará orando para a gente encerrar.
Amém. Só um minutinho. Vamos ver. Como eu não aviso antes, vamos esperar. Qualquer coisa, eu mesmo encerro por aqui, né? Parece que o Paulo está. Parece que o Fábio está tentando. São as dificuldades da tecnologia, né? Nós vamos ter que deixar, eu acho que para uma próxima vez. Viu? Deixa eu ver só um minuto. Rosemary, fica aí, tá? Amém. Não, não conseguimos, não. É pena, viu? É pena. Deixa eu tentar, amados, só mais uma vez. Tem um pouquinho só de paciência. É. Eu toco lá no Adiciona, mas não aparece o nome da Priscila, não. Mas tudo bem. Meus amados, eu quero te agradecer agora pela tua paciência, por você ter esperado, ter participado. Eu agradeço a Rosemary pelo seu cântico de louvor. Eu Amém. agradeço todos os participantes, viu? Eu vi o nome do Fábio, vi do Luciano, todos vocês que participaram, Deus abençoe. E vamos ver numa próxima, eu sempre vou avisar antes, tá? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esses momentos que meditamos na tua palavra a respeito do zelo doutrinário, o zelo pela sã doutrina. Abençoa agora todos os participantes, ajuda, fortalece e dá-nos uma noite na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.